teólogo da libertação e os formados na teologia da libertação. Não são o mesmo público, embora o horizonte de consciência seja o mesmo. Então, teólogos da libertação são, em primeiro lugar, os que confeccionam obras, eu citei esses aqui, são autores. Estes sim pensam a coisa, elaboram a coisa. Muitos deles vão consultar os filósofos e cada vez mais filosofias para elaborar novas teologias a partir de filósofos modernos e contemporâneos. De preferência, inclusive, alguns que os primeiros teólogos da libertação não consultaram. Então, eu tive professores na universidade que vinham reelaborando o universo teológico a partir de novos filósofos. Então, se nós tivemos, nos anos 80 e 90, uma gama de teólogos bebendo na esteira de progressistas de cunho marxista, né, de autores ateus, autores sem fé, ligados a Marx ou com pensamento parecido com o dele, né, como Feuerbach, que é anterior a Marx. Marx bebe em Feuerbach, Marx bebe em Hegel. Depois de Marx vem o Engels, vem o Ernest Bloch, vem a Escola de Frankfurt, ok. Mas eu tive professores que foram beber em outros teólogos fora do universo marxista, mas que são tão ateus, tão anticatólicos quanto. Então eu tive professores que produziam teologia a partir de Nietzsche, a partir de Foucault, a partir de Paul Ricoeur, e eles vão pegando, né? Outros filósofos igualmente, com pensamento igualmente danoso, e querem fazer uma articulação ali de pensamento, vão beber em Heidegger, vão beber em Kant, o próprio Karl Rahner, né? Karl Rahner bebeu muito em Kant, Hegel e Heidegger, cuja epistemologia são totalmente contrárias né? Kant, por exemplo, é inimigo da metafísica. Kant não acredita que uma coisa possa ser conhecida em si mesma. Ele é o pai do relativismo. Bento XVI, no início do pontificado dele, na época, se pronunciou muito a respeito do relativismo, no qual a teologia da libertação bebe muito. Não existem verdades absolutas. O que existe é a construção histórica. A gente vai elaborando, né, a verdade. A verdade não é uma coisa que a gente descobre, mas a verdade é uma coisa que a gente faz. Então, tem os teólogos da libertação que vão pensar isso. Agora, existem as pessoas formadas na teologia da libertação. E veja, meus caros, muitos foram formados nessa teologia e nem sabem que isso é uma teologia. Na cabeça deles é a teologia. Eu estou falando de um grande número de sacerdotes, bispos, padres, lideranças, leigos. Tem muita gente. E olha, muita gente boa, viu? A nossa aula aqui não é para falar do caráter ou da personalidade de ninguém. Eu estou falando de um sistema de ideias, de uma maneira de pensar. As pessoas que praticam essas teologias ou ensinam essas teologias, bom, eu não sou juiz delas. Eu estou julgando, sim, a partir da palavra e da doutrina, uma teologia. Agora, as pessoas que praticam ou produzem, elas são problema de Deus, não são problema meu. Aliás, eu conheço pessoas que são boníssimas, né? Boníssimas, que claramente são formados na teologia da libertação. Nem vou dizer que são teólogos da libertação propriamente dita, mas são formados nessa teologia e são pessoas humanas,
bem-humoradas, afáveis, e que até têm fé na maneira delas. Eu não sei, eu não posso julgá-las. O que eu posso julgar e estou julgando é a teologia da libertação. Agora, essa teologia dentro daquela pessoa, como conjugar isso aqui, como fazer essa conta, a alma dela, a mente dela e essa teologia, se isso aqui dá inferno, dá purgatório ou dá céu, isso não pertence a mim e nem a vocês. Nem a vocês. Nós estamos aqui para examinar um processo de pensamento que está em vigor e nós precisamos combater. Então, o nosso combate não é contra carne e sangue, mas contra essas forças aqui. E nem toda força é entitativa, que está fora de nós, como os demônios. Existem forças que já estão dentro das pessoas, são as ideias. Contra essas forças é difícil lutar, viu? Porque contra demônio, você luta com oração, você joga uma água benta, um sal, e ele foge. Mas e ideias? Como é que você tira ideias de dentro das pessoas? Esse é o processo mais difícil de se realizar. Essa é a verdadeira libertação pela qual muitos na igreja estão precisando fazer. E, infelizmente, essa é muito dura. Eu tenho certeza que até aqui, com essas aulas todas, você pode estar achando tudo isso um absurdo, né? Não é possível que alguém possa querer reler, reinterpretar o cristianismo de 2000 anos dessa forma, a partir dessas chaves de leitura marxistas, comunistas. Pois é. Mas eu quero que vocês saibam que isso está muito vivo e em vigor, pujante, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, na formação do nosso clero, aqui no Brasil, desde os anos 70. Desde os anos 70, no seu comecinho. Estou falando ali, olha, 68, 69, 70 e assim por diante. Eu estou falando de 50 anos. São 50 anos em que a igreja na América Latina, que a igreja no Brasil, está embebida dessa forma de pensar em muitos lugares, em muitas dimensões. Tudo no cristianismo latino-americano tem sido lido e praticado sob essa chave. Tudo. Boa parte. Para não ser assim tão pessimista, né? Agora, eu repito para vocês o que eu disse nas primeiríssimas aulas. Nada disso é transmitido, aprendido ou ensinado como sendo marxismo. É óbvio que se fosse ensinado, transmitido, aprendido como sendo marxismo, muitos repudiariam. Dentro da igreja, com certeza. Muitos iam repelir de imediato. Mas, eu repito, Marx e esses autores marxistas, eles não são citados, eles não são mencionados, eles nem são apresentados como autores de nada. Eu me lembro bem dos livros que vinham nas nossas bibliografias na faculdade de teologia. São autores, são teólogos. Teólogos, vem lá, né, por exemplo, na matéria de escatologia, não vem nenhum livro do Ernest Bloch citado ali. De jeito nenhum. O que vem na nossa bibliografia básica no Brasil inteiro é Jürgen Moltmann, Teologia da Esperança. É lindo o título, né? Teologia da Esperança. Jürgen Moltmann. Depois vem o Torres Queiruga, Repensar a Ressurreição. O título, Repensar a Ressurreição.
E vem os livros do Renaud Blanc, que inclusive foi meu professor. Eu tive aulas com o Renaud Blanc, que já é falecido, que é um teólogo belga, né? Da escola de Louvain, se não me falha a memória. Um berço de progressismo. E vem lá, o livro da Escatologia do Universo, Escatologia da Pessoa. E as obras são profundamente marxistas sob o viés de Ernest Bloch. O Moltmann bebeu em Ernest Bloch profundamente. Se não me falha a memória, ele cita Ernest Bloch. Não me lembro agora, porque faz um tempo já que eu li Teologia da Esperança. Uma obra assim, ó. Aqui no Brasil, uma capa verde. Jürgen Moltmann. E a coisa não é transmitida como marxismo. Repito, as ideias estão injetadas ali, né? Elas estão na base. E não precisa dizer qual é o autor da ideia. Basta partir da ideia e seguir o raciocínio. E ele vai levar a ideia já aceita, produzindo raciocínios, já vão levar às conclusões a que se pretende. Então são ideias marxistas. Não autores, citações, não é disso que se trata. Ideias marxistas que estão pulverizadas nas esferas diversas do nosso atual catolicismo. Então, nós temos, às vezes, ideias marxistas na nossa prática pastoral. Tudo que eu estou dizendo, eu vou dar exemplos. Nós temos ideias marxistas na prática pastoral. Ideias marxistas no ensino teológico dos seminários, dos institutos, na catequese das paróquias, nas pregações, nos encontros, nas músicas, nas artes sacras, na liturgia. Essas ideias foram entrando. Gente, eu não estou brincando. As ideias, elas entraram em todas as dimensões da igreja. E não tão discriminadas como sendo marxismo. São ideias que foram entrando. Entende? E claro, respaldadas por obras. Alguém teve que escrever obras, um conjunto de obras, para serem estudadas, e na medida em que foram estudadas, foram gerando convicções de que aquelas formas de agir e operar eram as melhores. E esses que estudaram, por sua vez, assumiram a direção das comunidades católicas. Muitos deles como padres, como bispos. E quando você tem essas ideias já formadas na mente das lideranças, o rumo que elas darão, seja o que é ensinado, aprendido, seja o que é praticado, exercido, vai ser esse rumo, o rumo determinado pelas teologias previamente elaboradas, adquiridas, estudadas. Então, o recorte, a metodologia, as ideias da libertação, elas têm sido inoculadas, injetadas paulatinamente e crescentemente nas nossas comunidades cristãs, católicas. Qual a dificuldade que a gente tem de reconhecer, dificuldade que a gente tem de detectar e até de combater a teologia da libertação? Vou citar para vocês 6 pontos que dificultam a gente de identificar e de combater, propriamente dito. Primeiro ponto, ela não se enquadra nos esquemas de heresia com os quais a igreja sempre lidou. Porque ela não é uma teoria única de um único autor. Eu citei para vocês numa outra aula algumas heresias. Eu citei, por exemplo, o arianismo. O arianismo era de Ário. Então, quem é o autor? Ário. Ário é o autor.
Tudo que ele escreveu, o que ele produzir, é só abrir o olho, ficar esperto. Era simples, o Concílio de Nicéia condenou Ário e o seu pensamento, e o arianismo. Ponto. Você identifica, porque é algo específico que foi pensado de maneira errada. Eu citei também o nestorianismo, então, ou o pelagianismo. Ok, você tem, a heresia tem rosto. Geralmente, na história da igreja, o magistério lidou com isso, com heresias que tinham rosto, tinham nome, sobrenome, autor, lugar. A teologia da libertação não tem nada disso. Você tem os autores aqui, referenciais, eu citei um ou outro, mas nenhum deles é o pai da teologia da libertação. Eu sei que alguns têm, né, aquele ranço prévio com o Leonardo Boff. Leonardo Boff não é o pai da teologia da libertação. Sim, ele é um expoente, ele é um difusor da teologia da libertação, mas ele não é o teólogo da libertação. Aliás, quem se aplica em ler um pouco, eu já disse para vocês aqui que eu não estou falando de nada com que eu não tenha tido contato, e contato amplo, extenso e profundo, durante anos. Os meus professores me fizeram ler muitas obras do Leonardo Boff, eu li. Eu digo para vocês que tem obras dele cujos capítulos, alguns, se salvam inteiros. Eu li uma obra do Leonardo Boff sobre Santíssima Trindade uma vez, eu não me lembro agora o nome, eu tenho essa obra em casa, e tem ali 2 capítulos da obra dele que são fantásticos. Estou dizendo para vocês. Repito o que eu já disse numa aula anterior, eu quero ser justo aqui, hein? Quero ficar criando inimizade contra pessoas, contra autores. Eu quero deixar claro o que é a teologia da libertação. Ponto. Então, Leonardo Boff, eu tenho uma obra dele sobre São Francisco de Assis. Tem coisas muito interessantes ali. Aquele livro Igreja, Carisma e Poder, que foi o livro que rendeu a ele o silêncio obsequioso, por parte da doutrina da fé, cujo prefeito na época era o Ratzinger. O que foi condenado naquela obra foi um capítulo, vocês sabiam disso? Um capítulo em que ele propõe ali uma dissolução da hierarquia da igreja. E ele ataca frontalmente a hierarquia, quando na realidade a hierarquia é algo revelado. Para quem é católico, isso é muito claro. Nosso Senhor criou. Escolheu os 12, escolheu os 72, deu autoridade, poder. O Nosso Senhor foi quem é o autor do primado petrino. Isso é fé católica. O católico crê nisso. O cara simplesmente não tem fé católica a respeito da hierarquia, isso é muito claro. Agora, tem coisas ali que vale a pena ler. Estou falando para quem quer ser teólogo, estudar, entendeu? Tem que ler. Você pega uma obra dessa aqui do Gustavo Gutierrez, o cara escreve muito bem. A escrita dele é fenomenal. E tem coisas aqui, né? Tem uma parte aqui que ele fala, está até grifado aqui no meu livro, os grifos que eu fiz, sobre a pobreza, a infância espiritual da pobreza. E ele faz a explicação a respeito dos Anauim, que são os pobres do Antigo Testamento, etc. É uma apreciação interessante. Você tem que ter os critérios intramentais para ler uma obra e saber a hora do opa. Você está lendo aqui, opa, isso aqui não. E vai lendo. Pula. Entende? Então, essa é a dificuldade de identificar e atacar. Muitos fiéis me perguntam, mas padre, a teologia da libertação já não foi condenada? A teologia da libertação não é proibida? Por que tem tanto ainda? Meu querido, a teologia da libertação não é uma coisa que você pega e diz, está aqui, está ali. Não é fácil. Porque, repito, ela não é algo pensado errado. Ela é um modo errado de pensar. A teologia da libertação não é algo pensado errado.
É um modo errado de pensar. Ela não é um conteúdo. Ela é uma fábrica de conteúdos. Entende? E é muito difícil você pegar. Isso é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de dificuldade de detectar e combater. Segundo ponto. Ela vem camuflada de antídoto. Ela vem disfarçada de solução. Há anos ela é transmitida dessa forma. Ela vem disfarçada de atualização do evangelho. Pior, isso que precisa ficar claro aqui. Ela vem na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, disfarçada de resposta da América Latina ao Vaticano II. É por isso aqui que existe uma ala na igreja que é contra o Vaticano II. Que acham que são contra o Vaticano II, para deixar claro. Você começa a perguntar por que você é contra o Vaticano II. Olha o que aconteceu no Vaticano II, agora olha a igreja no Brasil, aí tem essas coisas sincretismo, tem não sei o que de mistura, essas músicas, esses baião, esses forró, essa timba, e não sei o que, e esses padres comunistas, opa! Onde no Vaticano II está escrito que era para fazer isso? Que era para desmantelar a liturgia, que era para se envolver com iniciativas socialistas. Onde? O Vaticano II, que eu saiba, são os 16 documentos aprovados nas aulas conciliares. Ponto. Aquilo é o Vaticano II. O que nós temos na América Latina não é o Vaticano II praticado. O que nós temos é uma teologia da libertação disfarçada de Vaticano II, fazendo coisas que o Vaticano II nunca mandou fazer, nunca pediu para fazer. Mas essa é a grande dificuldade. A teologia da libertação, ela vem disfarçada de ação da igreja em favor de um bem universal, de um bem social, de um bem político, e inclusive ela vem disfarçada de Vaticano II. Então é isso que vocês precisam, é ter consciência, muito cuidado com grupos que atacam o Vaticano II. Geralmente, na maioria das vezes, não conhecem Vaticano II, não conhecem. E muitos, agora eu digo para os que são progressistas, saibam que se há quem não goste do Vaticano II é por culpa dos senhores. Por culpa dos senhores. Porque os senhores pretendem atualizar um Vaticano II que os senhores fizeram. E não que o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI e os bispos conciliares fizeram. Porque quando se lê os textos dos padres conciliares e se vê o que muitos clérigos no Brasil querem aplicar, há uma dicotomia, um abismo imenso entre uma coisa e outra. Então, uma coisa é o Vaticano II. Outra coisa é a teologia da libertação se arrogando no direito de implantá-lo na América Latina. Então não caiam nessa. Estou falando com os meus alunos. Não caiam nessa. O Vaticano II é lindo. Pena que na maioria das suas intenções e ensinos ele não foi aplicado. Ele não está aplicado. O que nós temos aplicado aqui, Brasil e América Latina, são ainda ecos, reverberações de uma teologia da libertação que se arrogou tutora, tradutora do Vaticano II. Mas ela não é. A teologia da libertação não é eco do Vaticano II. Não é a resposta adequada do Vaticano II para a América Latina. Eu tive uma professora na universidade que defendia muito, inclusive dissertou a respeito da Gaudium et Spes, que é a constituição do Vaticano II a respeito do diálogo da igreja com o mundo moderno. Só que aqui é que está. Ela parte já de uma ideia de mundo moderno que não é a da Gaudium et Spes. É uma ideia
de libertação, né? Da qual eu vou falar, inclusive, mais para frente. De um mundo assim que é muito melhor do que a igreja e que a igreja precisa aprender mais com o mundo. Como se a igreja não tivesse nada para oferecer para o mundo. Quase que um monólogo, mundo para a igreja e não da igreja para o mundo. Então até a palavra diálogo está jogada ali, mas ela é desgastada ao extremo para poder propor que o que a igreja precisa ser é aquilo que certos setores do mundo têm sido. E o que é que certos setores do mundo têm sido? Marxistas, progressistas. E a igreja tem que aprender com estes setores. Agora, é claro que é feita uma manobra literária para induzir o leitor a chegar a essa conclusão. São teólogos muito ardilosos, escrevem muito bem. É o canto da sereia, certas obras de libertação. Então, primeiro ponto, não é fácil identificar porque é um modo de pensar. Segundo ponto, porque se apresenta como solução e como tradução do Vaticano II. Não estamos aplicando o Vaticano II. Nós somos a igreja do Vaticano II. Mentira. Não são a igreja do Vaticano II. Tem coisas citadas nos textos do Vaticano II que, se você tentar praticar mesmo a ferro e fogo, o teólogo da libertação engole você, de ódio de você. Ele vai dizer que você é tradicionalista, sei lá o quê, mas aí você mostra o documento do Vaticano II onde está, ele entra em curto-circuito. Porque ele não acredita que aquilo que ele crê não seja Vaticano II. Terceiro ponto. A teologia da libertação surge e prospera na América Latina a partir de uma convergência de fatores que fomentaram essa possibilidade naqueles anos em torno do concílio, anos 50, 60 e 70. Então, veja ali, anos 60, um pouquinho do final dos 50, um pouquinho do começo dos 70. Aquele entremeio era uma época de anseio por novidades. O período de uma outra geração, né? Já tinha terminado a Segunda Guerra, um mundo destruído, então as pessoas querem reconstruir tudo. Vem aquela nova geração, os chamados Baby Boom, não sei se vocês já estudaram a respeito disso, né? Que é a geração nascida depois da guerra. Então, eles querem, o mundo quer respostas, o mundo quer novidades, novas coisas, é um período de revoluções. Vocês vejam lá o movimento hippie dos anos 60, próprio desse período pós-guerra. E também dentro da igreja tinha esse anseio por novidade, porque a intenção de João 23 ao convocar o Vaticano II foi justamente fazer com que a prática da igreja aproveitasse esse anseio do mundo por novidades e a igreja conseguisse oferecer o evangelho como a grande novidade, porque é isso que o evangelho é, a boa nova, a novidade. Só que o que acontece é que o mundo querendo coisas novas, o Romano Pontífice e os bons bispos querendo linguagem nova para apresentar o evangelho de sempre, mas quem pegou a continuidade